Pouca coisa vai mudar no Palmeiras para 2026. Pois é, eu sei que muita gente está insatisfeita, eu também estou. Estou muito insatisfeito, muito frustrado, muito cansado, muito desgastado por tudo que rolou nesse final de ano. E aí a gente se desgasta em rede social, a gente se desgasta vindo aqui, colocando a nossa cara. Eu nunca quis e nunca pensei que teria um canal para falar da paixão da minha vida, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar a novas dinâmicas para a nossa profissão, né? Mas, enfim, desejo fazer outras coisas da minha vida como jornalista. E também, claro, continuar, por que não, aqui fazendo vídeo do Palmeiras, falando com vocês, sem muita pretensão de ser gigantesco, de nossa, quero ser a principal voz do Palmeiras no YouTube. Jamais, não tenho essa pretensão alguma, porque, gente, o desgaste, pelo menos pra mim, tem sido muito grande. Conversando com alguns amigos da chamada mídia palmeirense, também a maioria tá se sentindo assim também, sabe? Não é só porque perdeu, não é porque perdeu o Brasileiro, porque perdeu a Libertadores. Perdeu ganhar, como eu falei no vídeo de sexta aqui, que eu me emocionei até, falando do Palmeiras. E muitos flamenguistas, inclusive, vieram falar comigo, corintianos, torcedores do Fluminense, do Botafogo. Porque o futebol é isso, né? Pra nós. A gente vive o futebol de uma forma visceral mesmo. Tanto na derrota quanto na vitória. A gente se entrega, a gente se envolve. A gente se desgasta, consequentemente, com isso. E aí, quando você lê e conversa com as pessoas, vai atrás, apura, ouve, lê, que pouca coisa dentro do Palmeiras vai mudar pro ano que vem, que a presidente está absolutamente convicta em manter o treinador pro ano que vem, que parece que tá tudo bem dentro do clube, que as cobranças que existirão serão aquelas cobranças brandas, de não, nós disputamos, nós chegamos. E sim, esse é o copo meio cheio. O Palmeiras, mesmo num ano de reformulação, chegou a disputar o Campeonato Brasileiro até as rodadas finais, chegou à final da Copa Libertadores da América, fazendo a melhor campanha. Só que o time derreteu no final por culpa, na minha opinião, do treinador. O Abel Ferreira é o responsável pelo derretimento do Palmeiras na reta final. Óbvio que durante a caminhada ocorreram lesões importantes, mas me desculpa, um time que investe 700 milhões de reais não pode ser dependente do Lucas Evangelista. O Palmeiras não ter escalado Aníbal Moreno e Emiliano Martinez na final da Copa Libertadores é um problema do treinador. Ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser perguntado por que você não utilizou nenhum dos dois camisa 5. O Emiliano Martinez custou mais de 40 milhões de reais, gente. O Aníbal também não custou barato. Para chegar na hora H, a gente não utilizar, a gente jogar com o Andreas Pereira de camisa 5, sozinho no meio de campo, para o Abel novamente insistir com o Rafael Veiga no meio de campo. Eu acho que o Veiga está sendo até certo ponto sabotado pelo Abel Ferreira. O Veiga está sendo solicitado a ele que ele faça funções que ele não consegue fazer e que já ficaram nítidas durante toda a temporada. Quando o Veiga foi útil no Palmeiras? Vindo no segundo tempo, contra times mais fechados, jogando mais perto do gol, tendo mais espaço para ter a bola no pé, nunca tendo que correr para marcar lateral. Os pontas do Palmeiras não driblam, foram contratados e custaram caro. O Sousa custou 90 milhões, o Facundo custou 75 milhões. Para mais, se formos considerar luvas e tudo mais que envolve a negociação de um jogador. Para o cara tocar a bola para trás, para o cara não ser útil em nenhum momento da temporada. Alguém precisa falar. Só que aí você conversa com as pessoas e a informação que chega é, cara, dificilmente
as coisas irão mudar. O planejamento segue. É a mesma coisa. O treinador vai ficar, as convicções são as mesmas, o diretor de futebol vai ficar e, pior, tá? Pior, os investimentos para o ano que vem não serão nem perto do que foram na temporada 2025, tá? Então, palmeirense, tira o seu cavalinho da chuva se você está esperando um Vitor Roque, um Andreas Pereira, um Paulinho, contratações de jogadores, esses sim, na minha opinião, que chegam e resolvem, que chegam e jogam bola, que chegam e não sentem. Ah, Felipe, mas você pode falar, pô, mas o Andrés não jogou tão bem, não desempenhou. Claro, o cara joga fora da posição dele, quando ele foi colocado na posição dele, ele melhorou o time do Palmeiras. Eu cheguei a gravar vídeo aqui empolgado com atuações do Andreas Pereira, jogando mais à frente, mais perto do gol, dando dinâmica pro meio de campo, jogando como um camisa 10. Que porra de esquema é esse que sabota todo mundo? O Fernando, do canal Insta Verde, fez um vídeo brilhante, acabando com todas as narrativas do Abel, que são fáceis, ultimamente, de serem destruídas, de serem contestadas, de serem rebatidas. Ele pegou o mapa de calor dos últimos jogos do Palmeiras e mostrou como atuam os jogadores de lado do Palmeiras. Os pontas. Não jogam como pontas. Não se movimentam. Não atuam, não são incisivos. Por quê? Porque o time é uma bagunça. O time não tem padrão. O time é bola no Carlos Miguel e bico pra frente e seja o que Deus quiser. E não é possível que o departamento de futebol do Palmeiras ache isso normal. Ache que o trabalho segue, que o trabalho está caminhando, que o treinador será capaz de tirar o melhor desse elenco no ano que vem. Jogadores que jogam fora das suas posições. Um treinador que é pouco inventivo, que foi uma das marcas dele no começo. Um cara que tinha sempre uma carta na manga para surpreender o adversário. Um cara que conseguiu, em dado momento dessa temporada, iludir a torcida do Palmeiras com atuações convincentes. Eu me iludi. Eu falei, porra, caralho, que legal ver esse Palmeiras jogar. E não foi só eu também. Chegou-se a debater em vários e vários programas aí esportivos, as famigeradas mesas redondas, de que o Palmeiras praticava, e praticava mesmo, o melhor futebol do Brasil naquele período. No mês de setembro e no mês de outubro. E praticou mesmo. E simplesmente o Abel pegou o que ele fez, o que ele conseguiu acertar, e fez isso aqui, ó. Rasgou e jogou na lata do lixo. O time parou de jogar por dentro. Porque o que me pega, e o que eu já falei aqui também, se você pegar os vídeos pós-mundial, a característica desse time do Palmeiras é diferente do estilo de jogo do Abel. E o Abel abriu mão do estilo dele, de jogar futebol em prol da característica dos jogadores desse atual elenco do Palmeiras. E o que aconteceu, porra? O time jogou bola pra cacete. O time goleou todo mundo. Virou líder do Campeonato Brasileiro com méritos. Meteu 4 na LDU com méritos. Foda-se que o time da LDU era uma merda. O Palmeiras foi lá, teve vergonha na cara e meteu 4, podia ter metido mais. Por quê? Porque o time foi escalado corretamente dentro da característica dos jogadores e o treinador simplesmente voltou às suas origens, voltou ao que ele acredita de futebol, que é um jogo físico, um jogo de bola longa, de transição, e que não conseguiu encaixar nessa reta final. O derretimento do Palmeiras é por conta disso, na minha opinião. Tem a questão física, tem a questão psicológica de alguns jogadores, e aí na figura do Aníbal isso pra mim fica absolutamente explícito, mas tem a mão do treinador, e o treinador ganhou carta branca da presidente para continuar o ano que vem. Ou seja, ouvi de pessoas, quase nada vai mudar, Felipe, o planejamento segue. Foi isso que eu ouvi. O planejamento segue. Algumas peças, segundo informações de amigos e colegas da imprensa, algumas peças podem sair,
Mikael, Giai, se receberem propostas, Emiliano Martinez, o próprio Aníbal Moreno. Se vier uma proposta interessante, o Palmeiras não vai segurar. E aí vai ter que ir ao mercado, não pode, porque o Palmeiras não é o Flamengo. Tire o seu cavalinho da chuva, palmeirense. Nós não podemos, nós não temos a margem de erro que o Flamengo tem, de poder chegar lá no River Plate e pagar 15 milhões de dólares na multa do De La Cruz, que o ex-médico do Flamengo, o Dr. Luiz Runco, chamou de bípede. E o cara não joga. E foda-se, irmão. O Flamengo pode fazer isso. Ele pode se dar a esse luxo. Porque o modo de arrecadação do Flamengo é outro. Eu sei que alguns palmeirenses ficam bravos, vêm falar comigo, Felipe, mas o departamento de marketing do Palmeiras tem que ser mais inventivo, mais criativo, buscar mais fontes de receita e tal. Concordo, meus amigos. Concordo. Você que vem me falar nas minhas redes sociais sobre isso, a gente debate, eu respondo quase todo mundo. Se vier na educação, na boa, a gente dialoga porque eu acredito nisso. Agora, se vier me xingar, simplesmente, pra mim, dane-se a sua opinião. Você, pra mim, não existe. Se isso acontece, cara, beleza. Mas assim, o Palmeiras não é o Flamengo. O Flamengo tem uma receita ordinária. Pelo que fatura, pelo tamanho da sua torcida, pelos seus patrocinadores, pelo seu alcance. É totalmente diferente do Palmeiras. Totalmente diferente. O Palmeiras não tem essa margem de erro. E outra... Não será todo ano que o Palmeiras terá Endrick, terá Estevão, terá Vitor Reis, terá jogadores fora de série, jovens, promissores, com alto potencial, que o Palmeiras vai fechar em bilhão. Por isso, o departamento de futebol tem que ser cobrado sim, por investir mais de 400 milhões de reais em jogadores reservas que não resolveram porra nenhuma na temporada 25, que não fizeram a diferença. Alguém tem que ser cobrado. Gastaram mal o dinheiro do Palmeiras. Facundo Torres, Sousa, Mikael, Jeff Té, Emiliano Martinez, o próprio Kelvin, que começou muito bem e depois da lesão simplesmente sucumbiu. Inexplicavelmente. Será que o nível do Kelvin é o que ele apresentou quando ele chegou? Ou é o que ele apresentou depois da lesão? Que ele voltou ao normal? Espero estar errado. Porque quem se beneficiará com isso é o Palmeiras. E o Palmeiras bem, eu estou feliz. Estou satisfeito. Mas aqui a gente tem que colocar os pingos nos is. E falar a verdade com você. E ser sincero com você que está do outro lado. Porque é desgastante. É desgastante porque você se ilude. Você vê uma luz no fim do túnel e você fala, porra, o treinador abriu mão, foi humilde. Ele entendeu a característica do time. O time joga por dentro, com uma dupla de ataque, com velocidade pelos lados. O time tem padrão, ele acertou o time. Vai me dizer que a saída de um Evangelista desmontou tudo isso? Óbvio que faz a diferença a saída de um jogador que era uma peça fundamental, mas um técnico que ganha 3 milhões por mês, um elenco que tem 700 milhões de reais em investimentos. Me desculpa, o Evangelista, que foi talvez o mais barato desses todos, não pode ser a engrenagem que sai e desencadeia no derretimento que a gente viu do Palmeiras. Técnico, tático e mental. Alguém tem que ser cobrado. E a impressão que passa para fora é que a Leila leva o futebol como entretenimento, como ela já disse. Não abro mão, não cedo a pressão. Tá cagando e andando para você e para mim, que somos torcedores do Palmeiras. Porque o que eu vi sábado na Rua Palestra Itália, embora a festa tenha sido linda, embora o torcedor do Palmeiras esteja nem aí para a diretoria, mas o que eu vi do descaso de sequer fechar a Rua Palestra Itália, de sequer abrir os portões do Allianz Parque, de sequer pensar em algo para acomodar a sua torcida numa final da magnitude que foi, e espremer e deixar a cargo dos comerciantes do entorno do Allianz, de colocarem tapumes, de apertarem a torcida do Palmeiras nas ruas, que já são apertadas, sabe? Enquanto o Flamengo foi lá, abriu o Maracanã, fez fanfest, cuidou do seu torcedor. Tá, Leila? E você não cuida do torcedor do Palmeiras. Pelo contrário, você desdenha do torcedor do Palmeiras. Abel, você desdenha do torcedor do Palmeiras.
Então muita coisa precisa mudar no Palmeiras pro ano que vem. E pouca coisa vai mudar. Essa é a informação. Tem o Paulinho, que segundo o nosso palestra vai abrir mão das férias, né? Vai abrir mão da curtição, do pagode, vai abrir mão da praia, vai abrir mão das entrevistas, da São Paulo Fashion Week, vai abrir mão para se recuperar. Chegou a hora, Paulinho. Você é muita bola, sou muito fã seu, muito. Tanto dentro quanto fora de campo, pelas suas opiniões e por tudo. Muito fã. Mas ó, bora, irmão. Bora. Bora recuperar. A gente precisa de você, mano. Custou caro. Custou caro. E eu acredito que você possa ser o pilar desse time técnico. Tomara. Tomara que você tenha saúde, se recupere bem e consiga performar dentro de campo. Mas precisamos de você. Que bom que você vai abrir mão das suas férias. Afinal de contas, a temporada já começa no final de janeiro, né? A gente já tem o Campeonato Brasileiro começando. Tem Copa do Mundo, 50 dias de paralisação. Vai ser outro ano difícil. Outro calendário carregado, difícil, apertado. Jogo em cima de jogo. Consequentemente, desculpa em cima de desculpa. O torcedor palmeirense, Abel, boa parte da torcida do Palmeiras, Abel, abriu mão, tá? Soltou a sua mão. Eu dei um voto de confiança pra você, depois dessa grande sequência, que, repito, você abriu mão das suas convicções pra entender a característica do time e fez o time jogar dentro da característica dos jogadores, mas você desfez tudo. E outra, uma temporada trágica também aqui, Abel, no microfone. Você fala demais, cara. É hora de, viola no saco, trabalho dobrado dentro de campo. Fala menos e faz mais. Fala menos e faz mais. Pela sua própria história dentro do Palmeiras. Pela sua própria história. Chega de desdenhar de jogo. Chega de desdenhar de clássico. Chega de tentar ensinar o torcedor a torcer. Chega de desistir de campeonato. Como você fez bizarramente depois do jogo contra o Fluminense. E que se o Palmeiras tivesse uma mísera vitória nessa sequência trágica que teve, o Palmeiras teria 73 pontos hoje e amanhã o Flamengo não seria campeão. O Palmeiras estaria na briga. Uma porra de uma vitória se o Palmeiras tivesse. Mas o campeonato está entregue. Perdeu, Molu, né? Isso é inadmissível, cara. Inadmissível. Então, muita coisa precisa ser revista dentro do Palmeiras e o que a gente ouve é: pouca coisa vai mudar, o trabalho segue. Então, torcedor, Palmeiras para performar no ano que vem, Campeonato Paulista é importante, tá? É, o campeonato que para vocês aí, comissão técnica, diretoria, não é importante, vai ser importante sim. São 8 jogos na primeira fase, tá? E o Palmeiras pega os adversários mais difíceis. Mirassol, Novo Horizontino, os clássicos. Olho aberto, tá? Rapaziada vai ter que se coçar aí dentro. Você vai ter que achar novamente um padrão tático pra esse time. Chega dessa desculpa. A gente apoia, a gente se emociona porque a gente ama o Palmeiras. A gente cobra de quem a gente espera, como o próprio Abel, que eu reconheço a qualidade de treinador que ele tem. Mas nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, não tem entregado e tem que ser cobrado. E quando pareceu entregar, desfez tudo aquilo que estava dando certo. Não consigo entender. Não consigo entender. Não me venha falar que foram só os adversários que eram fracos. Sim, a maioria deles. E o Palmeiras foi lá e fez o que tem que fazer contra adversário fraco, que é atropelar. Agora, e os jogos grandes? E os jogos de G6? E as grandes decisões, os clássicos? Quais foram as posturas que o Palmeiras teve nesses jogos? Isso precisa ser revisto também. Chega dessa bunda molice, dessa bananice de em jogo grande não conseguir se portar como o grande que é. De entrar mole, de tomar gol em primeiro tempo, de fazer primeiros tempos que marcou essa temporada de 25 foi marcada
por primeiros tempos horrorosos do Palmeiras. A impressão que entrava mal, aí o Abel precisa mexer no time, né? Aí o time melhorava no segundo tempo, por vezes conseguia a vitória, um empate, por vezes não. Chega disso, cara. Chega, você mesmo elogiou o elenco antes da final. É o elenco que eu sempre sonhei, o elenco que eu sempre quis. Depois da final, o Flamengo é um time experiente, nossos jogadores não, a vitória da experiência contra a inexperiência. Porra, outra coisa, você tá colocando os jogadores tá cobrando os jogadores publicamente, expondo os jogadores publicamente. Pra quê? Qual o intuito? Inclusive, apuração da Band aí. Que eu não tive essa informação, mas não vou ficar aqui desmentindo informação de ninguém. Informação da Band de que há desentendimento dentro do elenco do Palmeiras. Se o Abel perder a mão do elenco, irmão, Leila, e aí? Barros. Se isso acontecer, é rua. É rua. Sabe por que eu falo isso? Porque tem palmeirense que acha que o Palmeiras foi fundado pelo Abel Ferreira. Pela Leila, aquele discurso que a Leila já encampou lá atrás, depois da eliminação contra o Boca. Bizarro, discurso nojento. Se colocar acima do clube. Gente, falar pra vocês. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras só não ganhou título em 17, 19 e agora, em 25. O Palmeiras com o Cuca ganhou, com o Felipão ganhou, com o Marcelo Oliveira. Cadê o Marcelo Oliveira? Inclusive hoje, 10 anos da conquista da Copa do Brasil. Pênalti histórico do Fernando Praça, que colocou o Palmeiras de novo entre os grandes, entre os protagonistas. Time de 2015 que tinha personalidade também. Jogadores cascudos. Não era o futebol mais brilhante do mundo, não era. Mas era um time copeiro, um time com raça, com gana, com vontade, com fome. Algo que a gente não viu também, porque não vou passar pano pra jogador aqui não. Não vou passar pano pra jogador aqui não. Jogador bunda mole, que na hora que apertou o calo, na hora que a temporada exigiu um pouco mais de personalidade, começou a se esconder dentro de campo. Sim. É inadmissível uma final como o Palmeiras jogou sábado, sem dar um mísero chute no gol. Teve o erro de arbitragem? Teve de novo contra o Flamengo. Mas foda-se. Tinha que jogar bola. E não jogou. E não jogou. E não jogou, porque por isso que fica até feio falar do erro. Se basear no erro. E se? E se tivesse jogado bola? E se tivesse tido um padrão tático? E se o meio-campo não tivesse sido esvaziado? E se o treinador tivesse feito algo diferente? Foda-se, irmão, que o Aníbal tá mal. Vai jogar, irmão. Passa confiança pro cara. É o jogo da sua vida. Joga pela sua família. Entra em campo e representa 20 milhões de palmeirenses aí no mundo. Tamo com você, entra lá. Ah não, o cara ficou afundado no banco. Cadê? Até o técnico tá sem confiança. Então são muitas coisas que precisam mudar pro ano que vem, gente. Muitas coisas. Partindo de cima para baixo. E não esperem Gerson. Não esperem Gabriel Jesus. Se isso acontecer, eu vou me surpreender muito. Esperem Vitão. Prata da nossa casa aqui. Zagueiro superestimadíssimo. Tá jogando num time que tá prestes a ser rebaixado aí. Que trocou de técnico 3 vezes na temporada já. Tem as piores defesas do campeonato. Vamos trazer o Vitão. Vende o Mikael e traz o Vitão. O Nino é muito caro. O Nino do ex-Fluminense é muito caro. Muito caro. Então, prepare-se, torcedor. Prepare-se. Será um fim de ano frustrante, melancólico. E não caia nesse discurso. Há vida sem o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Mas não há coragem para analisar o trabalho, analisar os erros e enxergar soluções no mercado que possam chegar e técnicos que podem se enquadrar melhor com a característica desse time, fazer esse time jogar por dentro, com bola no chão, com velocidade pelos lados, com meio de campo preenchido. Dá pra fazer, com o time que tem dá pra fazer. O próprio Abel fez, mas as convicções dele, o ego dele me parecem que são maiores, que importam mais do que fazer às vezes o que o time precisa. Essa é a impressão que ficou nesse fim de ano. Essa é a impressão.
Então, como eu falei no início do vídeo, cansa. 25 minutos. Cansa demais. Mas enfim, que bom que eu tenho vocês aqui comigo pra poder falar e debater. Afinal de contas, o Palmeiras é a nossa grande paixão. Mas vamos dar uma descansada agora, dar uma refletida, porque muita coisa precisa ser feita para que o Palmeiras volte a não só disputar, mas sim a conquistar. Porque é um time com investimento, com o tamanho que o Palmeiras atingiu nos últimos anos, o nível de protagonismo, o Palmeiras não pode se contentar a só disputar. O Palmeiras tem que sim ganhar, ser cobrado para ganhar, para chegar na hora H e jogar como o Palmeiras, não jogar como um PAOK, como um Sporting, como um Braga. O Palmeiras não é e nunca será do tamanho desses clubes. Viu, Abel? É isso, sempre lembrando o apoio da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, melhor bet do mercado, com os melhores odds, enfim, a mais intuitiva, a mais confiável, parceira aqui do canal do Felipe Oliveira, também do Futeboteco, estamos com a gente nesse ano aí. Então, se você ainda aposta no Palmeiras, amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro lá em BH, na Arena MRV. Confia numa vitória? Eu não tô confiando, não. Já deixei meu palpite lá na Bet Nacional. Aponta a câmera do seu celular aí pro QR Code, baixa o aplicativo e faça sua fezinha sempre com responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos. E é isso. Te volto aqui amanhã para repercutir um pouco mais desse jogo do Palmeiras e desse fim de ano frustrante da Sociedade Esportiva Palmeiras por erros repetidos e que parecem que não serão corrigidos. Torçamos para que estejamos errados, né? Mas o que eu ouvi não é nada animador. Grande abraço, tamo junto e avante palestra.